Bem-vindo aqui novamente em meu canal. Desta vez o meu vídeo é exclusivamente para contar um pouco a minha história para vocês e vocês compreenderem o motivo pelo qual eu escolhi ser coach. Como começou tudo isso? Eu nasci em 1979 na cidade de Alvorada do Norte. É uma cidade muito pequena do interior de Goiás. Aos 10 para os 11 anos de idade, eu fui para a cidade de Formosa. Mudei com os meus pais porque buscavam uma certa melhoria e estabilidade. Dos 11 aos 26, eu morei em Formosa. Eu estudei escola de freiras, depois eu fui para a escola de rede pública. Meu primeiro emprego foi aos 15 anos de idade. Eu trabalhava como recepcionista em um sindicato. Depois disso daí, eu compreendi que eu queria trabalhar com pessoas, porque eu gostava de atender pessoas, eu gostava de ter contato com gente. E desse primeiro emprego, recebi o meu primeiro salário, que foram R$75. Eu, com 18 anos, passei a querer algo mais da minha vida, para eu me descobrir mais, estudar mais, porque em outras empresas que eu fui procurar emprego, geralmente me pediam experiência e que eu tivesse no currículo uma formação técnica. Naquela época, a formação técnica era muito importante. Então, eles perguntavam, você tem curso de telefonista, recepcionista, telefonista ou operadora de telemarketing, que na época isso aí era assim, em alta. E eu me sentia muito mal, porque eu não tinha esses cursos. E eu queria realmente fazer algo na minha vida que eu viesse a ter mais oportunidades. O que aconteceu? Decidi me mudar para Brasília. Recebi uma proposta para trabalhar vendendo artes gráficas. Era uma gráfica onde uma amiga minha trabalhava e eu aceitei a proposta porque eu falei, bom, pelo menos é uma pessoa amiga que eu vou ter um suporte. E trabalhava, eu ia pela manhã para as ruas de Brasília, oferecendo serviços gráficos. Não tive muito êxito, fiquei pouco tempo nessa empresa, mas nesse meio tempo eu encontrei uma pessoa panfletando na rua, perto da rodoviária. Eu via alguns panfleteiros e eu recebi um panfleto de uma escola de cursos técnicos profissionalizantes. E a pessoa que me entregou o panfleto, inclusive era professor nessa escola. Ele contribuía fazendo esse trabalho para, com certeza, chamar mais alunos, né? E eu subi até a escola, cheguei lá, perguntei como era o curso, quanto pagava, quanto tempo, etc. E esse rapaz me instruiu, falando dos valores, me falando do tempo, e eu, prestes a desistir, falei, olha, eu não tenho dinheiro. O meu dinheiro é muito pouco por enquanto, e eu não tenho essa quantidade de dinheiro aí para pagar de uma vez. E eles facilitavam e falavam, olha, você pode pagar assim semanalmente, você pode pagar de acordo com a sua realidade econômica. E por fim eu falei, olha, a única coisa que eu tenho que eu possa pagar o curso total, integral, é esse celular. Era um celular muito pequeno, um celular muito antigo também. Para a época era até um celular melhor. Porém, era aquele celular Ericsson. E eu falei, bom, tenho esse celular aqui. Se vocês aceitarem esse celular como pagamento, tudo bem. Eu faço o curso por completo. E aceitaram a minha contraproposta. Eu me lembro que eu comecei a fazer esse curso. Era telefonista, recepcionista, operadora de telemarketing e secretariado. Eu fiz esse curso. Me empenhei ao máximo, aprendi, não faltava às aulas, começava 8 da manhã e terminava meio-dia. E eu falava assim, eu vou concluir esse curso, eu quero, eram 3 meses. Terminei o curso, quando eu terminei, peguei a minha certificação, aí o dono da empresa me perguntou se eu gostaria de ser uma estagiária na escola.
Falei, nossa, mas que oportunidade legal. Eu pensei, será que eles vão me colocar como recepcionista? Né? E aí me disseram assim, nós queremos você como instrutora auxiliar. E para mim foi um grande presente, uma grande surpresa, porque dali mesmo de onde eu tive toda uma base de aprendizado, ser chamada para ser a instrutora foi para mim de muito valia. Eu realmente fiquei muito grata, foi muito especial. Aceitei de todo o coração a proposta deles e eles me pagavam $5 a hora de trabalho. Quando o professor não podia ir, ou quando tinha uma carga horária um pouco mais extensa, então eu auxiliava o professor com algumas tarefas, digitação de apostilas, e muitas vezes quando eu empenhava mais e mais para ser cada vez melhor, eu acabei me tornando uma das professoras nessa escola. E aí o meu salário passou a ser R$8, em vez de 5 passou a ser R$8. Eu tinha um apoio de uma amiga na época e eu morava com ela e com a mãe dela. E ela muitas vezes que tinha que ir para aquela área, me levava para lá, me deixava na frente do meu trabalho. Isso para mim era um valor muito grande, porque às vezes eu não tinha dinheiro nem para passagem. E eu me lembro muito bem que esse período em que eu fiquei lá, eu tive muito aprendizado, muito crescimento profissional. E eu acreditava que aqueles sacrifícios seriam de uma grande recompensa para mim no futuro. Eu não estava olhando somente as dificuldades, porque realmente não era fácil. Eu pagava um determinado valor semanalmente onde eu morava. Desse valor que era bem irrisório, era para não dizer que eu não pagava nada, porque elas foram muito boas comigo. E eu continuei trabalhando nessa escola até concluir um período de estágio de mais ou menos 6 meses. Saí desse estágio e fui procurar emprego em outra empresa. Sabia que era aquilo que eu queria porque eu gostei muito daquela experiência. Porém, ainda não estava me dando o dinheiro necessário. Muitas vezes a gente determina alguma coisa na vida da gente. Por exemplo, você quer muito seguir o seu projeto, quer muito fazer aquilo acontecer, mas no meio do processo pode ser que venham alguns empecilhos ou alguns desafios que te faz mudar um pouco a rota para que você dê uma curva, adquira um pouco mais de experiência ou compreensão dos fatos, e você lá na frente é que vai entender por que você precisou dar essa curva. Muitas vezes a gente pensa que está retrocedendo. Poxa, eu paguei um curso, eu estudei, dediquei tempo àquela profissão e agora eu vou trabalhar em uma outra profissão que não é o que eu estudei. Então, eu fazia essas análises também e eu pensava muito, mas eu pensava de uma maneira que como é que eu poderia estar me desviando daquela que era a minha rota, o meu objetivo de vida. Então eu decidi, mesmo assim pelas dificuldades financeiras, optar por trabalhar em uma outra área. Encontrei uma oportunidade em uma papelaria, mas na verdade eu trabalhava no subsolo, que era a copiadora. Então eu gerenciei uma equipe de 6 rapazes, que cada um tinha sua função lá dentro. Tinha a pessoa da entrega das cópias, que era para grandes empresas dentro de Brasília, ali do plano piloto, e depois tinha as pessoas que eram responsáveis por copiadora colorida, a outra que era copiadora preto e branco, serviços rápidos, serviços mais demorados e etc. E eu tive que saber lidar com essa equipe que era mais masculina, não tinha mulheres. Para mim também foi um outro desafio e eu tive um grande aprendizado com isso, para poder colocar uma linha ali, né, onde houvera o respeito, a separação, de eles compreenderem que eu era mulher e que não é porque eu era mulher e estava coordenando à frente o trabalho que eles deveriam se sentir inferiores. Então eu trabalhava isso também. Tudo que eu havia aprendido no curso eu também
tentei implantar nessa empresa porque eu não queria ser superior a ninguém, apesar de que eu estava em uma posição um pouco melhor, ou seja, uma posição acima como supervisora da equipe. E nesse tempo eu permaneci nessa empresa por mais ou menos 1 ano e meio. Consegui viver experiências maravilhosas. Eu já estava com 21 anos quando eu tirei a minha carta de habilitação. Para mim foi uma vitória. Até porque para eu pagar a minha habilitação foi mensal. Cada pagamento eles debitavam da minha conta um valor X para eu ir pagando a autoescola. Para mim isso foi extraordinário, porque eu consegui realmente fazer um compromisso e cumprir com aquele compromisso. O salário que eu ganhava ainda não era aquele esperado, pois eu não pensava somente no salário, eu pensava na minha experiência, no meu crescimento e o quanto eu poderia absorver daquilo, até porque eu não tinha muita experiência. Então com aquele pensamento eu pensava assim, eu estou plantando a minha semente hoje porque amanhã eu vou colher. Tive esse período nessa empresa de 1 ano e meio, depois eu me mudei para a cidade de Sobradinho, trabalhei em outra área, em lojas de vendedoras de produtos para casa, móveis, etc. E passado um tempo depois que eu estive nessa cidade satélite, eu decidi voltar para Formosa. Em Formosa eu pensei que seria uma derrota, né? Retroceder, dar um passo atrás. Eu havia saído de lá para ir para Brasília e a minha intenção era sempre ir adiante. E eu voltei muito triste, voltei extremamente ressentida porque eu não havia atingido o meu objetivo, que era vencer em Brasília. Mas eu tive um suporte muito bom, que foi a minha família. Minha família me acolheu novamente, me recebeu, me disse... Até porque eu não saí de vez da minha casa, meu quarto permaneceu lá intacto e eu sempre voltava aos finais de semana para visitar os meus pais, às vezes passava o final de semana sim, outro não. Então foi um período de 3 anos que eu estive em Brasília. Então nesse período de 3 anos, entre Brasília e Formosa, finais de semana sim, final de semana não, e adquirindo experiência e capacitação profissional. Quando voltei para Formosa, eu busquei trabalho. E onde eu ia trabalhar? O que eu ia fazer? Primeiro eu estava em uma escola, em uma academia, e eu dava aula de dança na época. Mas eu queria algo mais fixo, que eu pudesse estar todos os dias trabalhando e também que eu tivesse aí o meu momento de lazer, que para mim dançar é um hobby, apesar de que eu ganhava dinheiro com a dança também, mas eu queria muito ganhar um dinheiro a mais, algum dinheiro mensal que fosse além daquilo que eu recebia dentro da academia. E me candidatei a uma vaga dentro de uma outra escola técnica em Formosa, escola de cursos técnicos profissionalizantes, que é a empresa Microlins. Trabalhei lá por mais ou menos 1 ano e 6 meses e 1 ano e 8 meses por aí. Nesse período eu também fiz novas descobertas, porque eu havia feito o curso de telefonista, recepcionista, operadora de telemarketing. Tinha o meu certificado em mãos, tinha um período de prática, tinha experiência. E abri uma nova oportunidade que era lá dentro, fazendo essas mesmas aulas, né, praticando como professora, instrutora, mentora. Essas aulas eu era a encaminhadora desses alunos para o primeiro emprego, para o mercado de trabalho. Então eu conciliava a sala de aula com uma sala onde eu tinha que entrar em contato com empresas para colocar alguns desses alunos no mercado de trabalho. Muitas vezes eu comparecia pessoalmente na empresa para poder mostrar a credibilidade que essa empresa tinha para poder
a contratar alguns dos nossos alunos. Não era fácil, a gente tinha que fazer um trabalho desde da parte profissional até o comportamental de cada aluno. E para mim foi muito mágico, porque eu vi muitas transformações. Até hoje eu tenho no meu Instagram, no meu Facebook, pessoas que me seguem, que são dessa época, alunos meus, que graças a Deus temos ainda um contato, amigos da época que eram também colaboradores, né? Funcionários e colegas de trabalho, e nós temos aí um contato ainda. Para mim, isso era maravilhoso, ter um contato como uma família. Eu entrava às 8 da manhã e muitas vezes eu saía às 8 da noite, porque eu já programava para o dia seguinte. Aulas, às vezes nós nos juntávamos e fazíamos a decoração para épocas, né, para sazonais, épocas de, por exemplo, Halloween ou Carnaval. Então nós reuníamos a equipe inteira e fazíamos esse trabalho para decoração da escola. E eu me sentia muito feliz porque eu via nos olhos daqueles alunos realmente o amor por estar fazendo aquele curso. E dentro dessa escola eu desenvolvi uma habilidade que era escrever, fazer relatórios semanais, fazer também palestras, porque nesse departamento, que era o encaminhamento ao mercado de trabalho, eu tinha uma ferramenta que era palestras de marketing pessoal, comportamento, ética, comprometimento dentro da empresa, né, para você também trabalhar as suas habilidades ainda não encontradas. E essas palestras, elas tinham uma pontuação. As pessoas, para poder finalizar o curso, elas tinham que ter passado nesse ciclo de 8 palestras. E eu era responsável pelas palestras. Então eu cresci muito. Cada coisa que eu tinha que aprender, não pense, era um desafio para mim, porque eu nunca tinha feito. Mas eu meti a cara e fiz. Fui e fiz. Cada vez que eu tinha que criar palestras novas, eu estudava sobre os temas, eu aprendia. E o nosso cérebro é engraçado porque ele funciona de uma maneira muito, muito interessante. Quando você lê algo, você aprende 10%. Quando você escuta algo, você aprende 20%. Quando alguém fala algo para você, você aprende 50%. Mas quando você ensina para alguém, você aprende 90%, para não dizer 100%. Mas é incrível porque é um aprendizado que você vai vendo com o tempo. Depois de muito sacrifício, você fala assim, realmente valeu a pena. Foram desafios, cada dia era um dia diferente, um dia novo. E chegou um período dessa companhia que eu decidi que eu queria mais, queria voar mais alto. Eu estava encerrando um novo ciclo na minha vida. Porque às vezes você percebe quando é hora de mudanças de ciclos, fechamento de ciclos, encerrar ciclos que você nem imaginava que você tinha que encerrar. A vida, o universo, eles vão fechando assim o cerco para você e você vai se sentindo na necessidade de voar, de bater asas e buscar outras fontes, buscar novos caminhos e fazer mudanças diversas. Isso aconteceu comigo. A empresa era maravilhosa, o clima de trabalho maravilhoso, mas algo em mim me impulsionava para ir mais adiante. Eu pensava, aquele período que eu passei ali, gratidão por isso, mas eu pensava, eu quero ir adiante, eu quero experimentar algo novo, eu quero ter outras experiências. E eu já pensava que Formosa já estava um pouco pequena para aquilo que eu queria buscar fora de lá. Isso era coisa da minha cabeça, porque você pode crescer onde você está, mas na minha concepção, na minha maneira de pensar, para eu crescer mais, ir além, aprender mais, desenvolver mais o meu eu tinha que sair da minha zona de conforto, sair de onde eu estava.
porque a gente se acostuma com as coisas, a gente se acostuma com a rotina, mas eu não queria manter aquela rotina, eu queria algo diferente, eu tinha me acostumado a ter uma rotina diferente, daquela de acordar cedo, ir para o meu trabalho, ficar até tal hora, voltar para casa, comer, dormir de novo e voltar para o meu trabalho, aquela mesma rotina. Então eu queria algo diferente. Isso estava me impulsionando todos os dias como latente, gritante, e eu decidi encerrar esse ciclo. Decidi me mudar para a cidade de Goiânia, a capital do estado de Goiás. Uma capital, cidade muito grande, eu não conhecia praticamente ninguém no meio profissional. Eu tenho família lá, parentes, então eu pensava assim, se algo der errado, eu posso pelo menos ter o apoio familiar por um tempo até me organizar. Quando eu fui para Goiânia, aluguei o meu cantinho, muito pequeno. Era um espaço que para mim, eu não importava com aquele espaço. Era um espaço muito pequeno, que era uma cozinha pequena, a minha cama e o banheiro. Isso era o que eu tinha. Eu saí do conforto, da zona de conforto, da minha casa, onde eu não pagava aluguel, onde eu não tinha preocupação ainda com tantas despesas com alimentação, porque meu pai colocava tudo em casa. E eu pensava, mas não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero lutar pelo meu, eu quero buscar o meu, quero fazer por onde. E nessa mudança, foi uma mudança bastante importante também para o meu crescimento, porque eu desenvolvi um lado que eu não conhecia, uma fortaleza, porque de todas as dificuldades que eu passei, eu enfrentei todos os sonhos que eu tinha no meu coração, que só eu sabia, só eu que tinha aquela ideia, aquele desejo dentro de mim. Muitas vezes eu ficava calada, passei pelas dificuldades, passei pelos desafios, passei por desemprego, passei por necessidades, mas eu não falava para os meus pais, porque eu queria vencer aquilo sozinha, eu queria conquistar. Passei por privações, passei por sacrifícios, mas foi porque eu quis passar, para eu viver aquela situação, para eu compreender e eu crescer. Muitas pessoas não entendiam por que eu queria passar por aquilo. Por que você não volta para a casa dos seus pais? Por que você está passando por essas necessidades? Você não precisa disso. E eu me lembro que eu tive uma pessoa que era um anjo na minha vida, e essa pessoa falava assim, olha, sempre que eu escuto pessoas falando que você não deveria estar aqui, sim estar na casa dos seus pais, eu falo assim, é a melhor coisa que ela está fazendo na vida dela, porque só ela sabe o caminho que ela quer percorrer e aonde ela quer chegar. Ela não é acomodada, ela é uma mulher que sabe muito bem o que quer e tem determinação para chegar aonde ela quer. Sempre a gente encontra pessoas que nos defendem. Essa pessoa era da minha família, é da minha família. E todas as vezes que eu passava por uma dificuldade e às vezes pensava em desistir, eu lembrava de onde eu queria chegar. Por que eu estava ali? Qual foi o motivo de ter saído da minha casa para procurar fazer tudo diferente e viver aquela experiência? Porque primeiramente eu queria me encontrar, eu queria saber o meu limite, eu queria crescer emocionalmente, eu queria crescer profissionalmente. Eu achava que permanecer naquela rotina, eu achava que permanecer naquele mundo, eu não ia crescer para nenhum lugar. Então, quando eu pensava em desistir da minha escolha, eu pensava, eu não posso desistir porque o sonho é meu, ninguém vai lutar pelo meu sonho. E o meu sonho era
crescer profissionalmente. E eu só usava essa frase: eu quero ter reconhecimento profissional, eu quero crescer profissionalmente, eu quero aprender. Eu tinha muita sede de aprendizado. Então, nessa época, eu pensei, tenho que entrar para a faculdade, porque eu não posso passar tanto tempo aqui, eu não posso passar aqui por essa cidade e não fazer nada. E eu pensava, o que eu posso fazer? Eu me perguntava, o que eu posso fazer para sair dessa situação? E me mudei para perto de uma faculdade. Lá eu descobri que eles tinham um incentivo à cultura. Então eu procurei saber, fui até a escola, né, fui até a faculdade e procurei saber em que resumia esse projeto. O que era esse projeto, Incentivo à Cultura? Porque como eu dava aula de danças, eu queria saber se a minha cultura, o tipo de dança que eu aprendi, que eu ensinava, eu poderia ser professora lá e ganhar a minha bolsa. Então eu tinha essa curiosidade, fui até a faculdade sem medo, na maior cara de pau, sentei na reitoria com a secretária e perguntei: qual é o intuito desse incentivo cultural? Eu quero saber como eu posso entrar nesse programa do incentivo cultural. E ela me perguntou o que eu fazia e com o que eu podia contribuir na faculdade. Eu me dispus a explicar, falar qual era o meu intuito, o meu plano de aulas, e falei para ela que eu queria sim concorrer a uma bolsa de estudo, nem que fosse 50% a princípio, para eu poder dar aulas na faculdade. E ela atentamente me escutou e me explicou como é que eu iria fazer essa carta para o reitor. Me sentei em minha casa, refletindo: se eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, o que eu posso tentar é uma bolsa. Pelo menos 50%, os outros 50% na empresa onde eu estiver trabalhando, eu vou conseguir pagar esse outro valor. E eu comecei a trabalhar num jornal. Esse jornal, eu fiquei trabalhando lá mais ou menos 1 ano e meio também. Nesse período, eu realmente consegui a bolsa de estudo. Eu fiz uma turma de 30 alunas. E depois que eu estava na faculdade, teve uma época que foi necessário juntarmos 2 turmas. E eu saí do jornal onde eu estava trabalhando porque o salário atrasava. Só recebia de 2 em 2 meses, às vezes de 3 em 3 meses, então não dava. E as contas iam, virando aquela bola de neve. E nenhuma dessas turmas que a nossa classe juntou, que eram praticamente as mesmas, então fazia a juntar as turmas. E em uma dessas fases que nós juntamos a turma com uma outra turma, eu conheci um ser humano incrível que trabalhou comigo depois numa empresa que ele mesmo me convidou, auxiliar dele. Ele falou que via em mim um grande potencial e queria que eu trabalhasse lá assim que surgisse uma vaga. Surgiu uma vaga, fui convidada para trabalhar com ele. E em 2 meses que eu estava trabalhando com ele, perguntaram a ele se havia alguém na equipe dele que ele poderia indicar para um novo cargo que estava disponibilizando na empresa. E ele me indicou para esse cargo. Quando me indicaram para esse cargo, eu fiquei super entusiasmada, super feliz, porque foi nessa empresa que eu descobri uma outra habilidade que eu tinha que eu jamais imaginava. E obviamente com o apoio de muitas pessoas que já estavam lá, os gestores, o proprietário também. Eu fui trabalhar como controller de filiais e eu me entreguei nessa empresa. Foi um aprendizado que eu coloco como
a melhor empresa que eu estive trabalhando na minha vida nos últimos tempos, desde que eu me mudei para Goiânia, porque foi uma experiência valorosa. Eu tive um aprendizado muito grande porque eu tinha mentores comigo, me orientando, me auxiliando. Eu tive um período de entrega total em treinamento. Eu fiquei três meses focada, só aprendendo sobre a empresa, sobre os processos, para depois eu executar e saber exatamente aquilo que eu estava fazendo. Eu tive que aprender de cada área para eu poder realmente colocar em prática e poder cobrar das pessoas o que realmente tinha que ser cobrado. Eu tinha que saber o que eu estava fazendo. Não era chegar e apontar coisas que eu não sabia daquilo que eu estava falando. Então foi muito importante para mim. E depois desse período que eu estava lá, que foram mais ou menos 6 anos, nesse meio tempo, eu sentia falta de algo. E foi bem justo na época onde escutava muito a palavra coaching, processos de coaching. E eu escutava para todos os lados onde eu ia. E participei de um curso de liderança através de uma empresa de liderança que é lá do Chile, que se chama Condor Blanco. E um amigo meu, muito amigo, me convidou para participar e falou: Bi, eu quero te presentear com este curso. Sou muito grata por isso, porque foi muito bom. Quero te presentear com esse curso. É um final de semana, eu preciso que você só tenha disponibilidade para ir. Consegui participar, foi muito intenso, foi muito valoroso e a partir desse treinamento eu estive mais instigada a participar desse processo de coaching, porque eu achava que tinha algo ali que poderia ser como uma luz no fim do túnel, quando você quer chegar num objetivo, mas você ainda está caminhando, engatinhando e ainda não sabe realmente o caminho, não sabe realmente como deve fazer as coisas. Assim estava eu. Eu sabia que eu queria fazer algo diferente, mas eu não sabia como fazer. E através desse curso de liderança, com esse processo de coaching, conheci uma pessoa lá dentro que já havia feito o curso e me propôs: Rubi, posso fazer um processo de coaching com você, se você quiser, eu me disponibilizo, não vou te cobrar porque eu também preciso pegar mais prática, finalizei o curso, mas eu ainda me sinto, na posição de aprendiz e eu quero fazer o processo com você para eu ter um pouco mais de experiência. Eu comecei a fazer o processo de coaching, creio que fiz 3 sessões com ele, mas eu ainda não me sentia preparada para mudar algumas coisas e sair daquela zona de conforto. Eu queria fazer algo, eu buscava o que fazer, eu queria modificar, mas eu não me sentia ainda pronta para mudanças. Porque o processo de coaching é algo que você precisa estar decidido a mudar, sair da zona de conforto, porque o processo ele te encaminha assim, para uma linha onde você mesmo vai dizendo o que você precisa fazer e no final das contas, ali na primeira sessão, segunda sessão que você vai fazendo, terceira sessão, você fez escolhas. Então você se vê na obrigação de cumprir com aquelas escolhas, de cumprir com aquele propósito que você mesmo falou. E como eu não me sentia ainda preparada, porque eu dependia de algumas coisas, eu pensei, sabe o quê? Eu vou fazer o curso. Eu gostei do processo, como ele funcionava, como me fazia pensar. Então eu falei, eu acredito que é isso mesmo que eu quero para mim. Eu vou ser coach. E eu pensei, se não for isso, realmente aquilo que eu espero, que eu imagino, vai ser mais um curso que eu vou fazer. E resolvi me inscrever. Eu estava liderando uma das companhias. De 12 filiais, eu estava com uma das filiais como responsável, que já era para encerrar o processo dessa empresa e dessa filial. E eu aceitei o desafio desse curso de coaching. Me inscrevi,
Foi um processo um pouco intenso, né? Intensivão, que a gente falava, um intensivão que começava a aula 8 da manhã e terminava às 10 da noite. Nos finais de semana, começava quinta, terminava no domingo. 4 finais de semana intensos e muitas horas de aulas práticas, porque sem essas horas de aulas práticas você não poderia concluir o curso, você não poderia se certificar, né? Ter aí o seu certificado em suas mãos. Então eu também me dediquei muito, apesar de que eu ficava com o pé naquela parte real da minha vida, que era a auditoria, e eu decidi que eu queria ir bater asas para uma outra área, um outro cenário, que era trabalhar com pessoas na parte de instrutora, instruir pessoas, e o curso foi me abrindo muito a mente. E eu fiz aquela busca interna, sabe? Daquela época onde eu fui a aluna em um curso e depois eu passei a ser a instrutora na mesma escola. E quando eu terminei o curso, nossa, eu queria transformar o mundo. A gente sai dali cheio de muitas ideias, a gente sai dali com muita energia, muito gás. A gente sai querendo transformar o mundo. E claro, obviamente você já sai transformado, porque o curso te dá esse suporte. E eu me lembro que eu queria implantar esse aprendizado em todos os lugares que eu passava. Inclusive nessa empresa que eu estava trabalhando, eu quis implantar o processo, mas cada coisa no seu momento. E eu permaneci mais lá por alguns anos e foi quando eu decidi, junto com a empresa, num processo de encerramento de ciclos, seguimos caminhos diferentes e segui o meu projeto de vida. Nesse período, eu estava com muita energia, muitos planos, muitos projetos para colocar em prática. E eu tinha saído recentemente dessa companhia e eu recebi um convite para morar fora do país. Eu falei, que coisa, eu nunca tinha pensado na minha vida em morar em outro país. Eu estava cheia de sonhos, cheia de projetos. E juntaram algumas amigas e falaram comigo, você não vai perder nada se você for. Pensa, você vai ter um aprendizado, você vai ganhar nova cultura, você vai aprender uma nova linguagem. Simplesmente fiz algumas escolhas e eu pensava que a minha escolha poderia mudar completamente o meu destino. Então eu procurava muito, eu buscava ser mais pé no chão, eu buscava ser mais psicologicamente centrada naquilo que eu queria fazer. E como eu não sabia como ia ser no outro país, eu tinha medo. Ah, se eu tinha medo. Me perguntaram, você tinha medo? Você tinha dúvida? Porque era uma transição, era o extremo. Eu saí de um sonho, de uma realidade daquele momento em que eu acabava de pagar um curso caríssimo e ingressei logo em seguida em um outro curso e foram muitos sonhos ali, sabe, direcionados para um exclusivo projeto que era meu, para eu poder sair, de deixar isso e viver uma experiência, uma aventura em um outro país. Analisei muito bem essa proposta, tinha um contrato de trabalho para 2 anos e eu pensei muito até que eu aceitei a proposta. Eu senti, eu sonhei, eu tive confirmações para eu vir. E eu aceitei sair do meu país e viver essa aventura, algo desconhecido, algo que eu não sabia o que ia acontecer.
Mas uma certeza eu tinha que foi crucial para mim, que se não der certo, eu saberia para onde voltar. Medos, dúvidas, sonhos, ideais, sede de aprendizado. E eu pensei, eu não vou perder nada com isso. Se não der certo, eu posso voltar e recomeçar. Quando eu decidi, fez todo o processo para mim, tirei o meu visto, comprei a passagem, assinei o contrato e fui. Fui para a Ilha de Bermudas. É um país bem pequenininho, no meio do nada. É uma ilha. E nessa ilha, muito linda, é uma ilha que eu falo o paraíso, de tão linda que é. Aprendi muita coisa, eu tive muito aprendizado, eu comigo mesma. Vivi experiências jamais vividas, sacrifícios. Muitas vezes eu pensava em desistir porque eu fui trabalhar com algo que eu nunca havia feito em toda a minha vida. Eu fui cuidar de 3 crianças e eu fui cuidar da organização de uma casa. Eu fui trabalhar como nani, responsável pelas crianças e pela organização da casa, inclusive cozinhar. Bi, mas por que você fez essa escolha? Você sabia que você ia sair de um status para ir para um outro status? Eu nunca me apeguei a status, até porque eu acredito que nós não somos, nós estamos. Se você está numa posição de alto escalão na sua empresa, é o CEO, é uma pessoa que comanda, é um diretor, é um executivo, ninguém sabe do dia de amanhã. Aliás, só podemos saber do dia de amanhã sabendo o que nós estamos plantando hoje. E a sua vida é feita de escolhas. Você pode escolher amanhã não estar nisso daí mais. Porque eu conheço muitas pessoas formadas em advocacia e chegou um tempo da sua vida que falou, eu não quero isso mais para minha vida. Sinto muito, mas eu vou trabalhar com outra coisa. E não se apegou a um título, porque talvez aquela profissão que ele escolheu foi algo para agradar alguém da família. E eu nunca fiz isso. Papai, mamãe sempre foram uma coisa muito conversada na nossa família. Eu sempre fiz aquilo que me deu vontade, porque era a minha vida. E eu fiz as minhas escolhas, mas era sempre muito conversado com os meus pais. Inclusive, quando eu tive que fazer essa escolha de vir para outro país. Quando eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, recebi uma proposta para mudar do Brasil. Eu vou. A minha mãe quase dá um infarto. Ela se assustou. Ela falou, meu Deus, por que você vai fazer isso? Falei, mãe, eu fiquei 10 anos em Goiânia. 6 anos nessa última empresa onde eu estive trabalhando. Eu cresci muito profissionalmente, mas eu sinto falta de algo mais. Eu quero desbravar o mundo, eu quero conhecer coisas novas, culturas novas. Nesse curso de liderança, inclusive, eu tinha feito a minha roda da vida e eu havia feito um projeto, eu lancei para o universo, que era conhecer culturas diferentes, conhecer o mundo e levar conhecimento depois às pessoas mais carentes. Eu tenho isso escrito, inclusive, ainda. É um papel enorme, assim, bem grande, que a gente colocava na sala ou no quarto, no banheiro, onde você pudesse ver todos os dias e você pudesse repetir qual era o seu sonho. E meu sonho, quando eu falei, eu profetizei os meus sonhos, eu falei que eu queria
conhecer o mundo, eu queria conhecer as culturas, eu queria conhecer a linguagem, a cultura e a culinária de todos os países. Nesse tempo, quando eu cheguei para falar para minha mãe que era isso que eu queria, eu não havia me lembrado que eu havia feito esse projeto em 2013, antes de fazer o curso de coach. Foi o primeiro curso que eu fiz, ainda estando na empresa como auditora, foi liderança, autoliderança. E, em realidade, quando eu falei para minha mãe que eu queria, isso já estava decidido. Eu não fui perguntar para ela ou para o meu pai se eu poderia ir. Eu já estava com 36 anos e eu já sabia que eu queria. Minha mãe simplesmente me abraçou e disse: vai com Deus. Vou sentir muita saudade, mas eu quero que você siga os seus sonhos. Porque ela teve as escolhas da vida dela. O meu pai teve as escolhas da vida dele. Então eles não queriam impedir a minha escolha. Eles me abençoaram e disseram: vai, eu abençoo você. E que se tudo não der certo, você sabe que você pode voltar, que a casa estará de portas abertas para te receber. Estaremos aqui te esperando. E aconteceu que em 5 meses depois que eu cheguei na ilha, algumas coisas não estavam como eu queria. Meu planejamento era e o trabalho, a rotina, eu não me adaptei muito bem e eu encerrei esse ciclo depois de 5 meses estando na Ilha de Bermudas. Cancelei o meu contrato com eles e pedi a passagem para o Brasil. Porém, eu tinha uma escolha também, se eu queria voltar ainda ou se eu queria permanecer em outro país. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sempre busquei muitas respostas do alto, do mestre, a resposta espiritual. E eu sempre tive respostas aqui no meu coração. Às vezes através de sonhos, às vezes através de intuição. Mas eu costumo dizer para as pessoas que a melhor resposta que você tem de algo é quando você toma uma decisão e aquilo te causa paz. Essa é a resposta. Esse é o caminho. Essa é a melhor escolha. Quando a decisão que você teve não te trouxe turbulência, preocupação, angústia. Quando a escolha que você faz na sua vida está relacionada a uma paz interior, essa é a melhor escolha. Então, eu escolhi não regressar para o Brasil. Eu escolhi permanecer em outro país, que era os Estados Unidos, onde eu tinha também o meu visto. E aqui tudo mudou. E muitas coisas aconteceram, muitos desafios surgiram. A língua inglesa, né? A língua do inglês é uma que eu posso dizer que foi o grande desafio, o maior desafio para mim, apesar de eu ter começado a fazer aulas de inglês em Formosa ou em Goiânia, em Brasília, mas não é a mesma coisa se você está naquele país e lá fala a língua em inglês. Se lá fala inglês, tudo que você vai ter de acesso a inglês, então você tem obrigação, é como algo assim que te, obriga a aprender, porque é a única opção que você tem. Mas Deus me mandou para um estado que tem muito hispanos. Então aqui eu aprendi o espanhol e o inglês ao mesmo tempo, que são duas línguas que tem aqui no estado da Flórida, que você tem facilidade no aprendizado.
simultaneamente você aprende as duas línguas. Tem pessoas que têm a opção de aprender mais o inglês e opta, eu quero falar só inglês, eu não quero aprender os dois. Eu quis aprender os dois e eu estou todos os dias crescendo cada vez mais. Ok, Rubi, por que você está contando essa história pra gente? Porque eu quero mostrar para vocês que a jornada é a mais importante. O caminho que você percorre desde o seu nascimento até, vamos colocar aí, o fim da sua vida, tudo isso foi escolha sua. Não foi culpa de ninguém. Não foi culpa do seu pai, não foi culpa da sua mãe, porque você permitiu. Você tinha a escolha de dizer não ou sim. E o que eu aprendi com isso, nesse período, é que amigos foram muito importantes para esse desfecho na minha vida, para essa caminhada. Pessoas que foram colocadas na minha vida, no meu caminho, com um único intuito: ser um mentor, ser um orientador e me dar bons conselhos na vida. Eu tive, graças a Deus, mentorias muito importantes para eu fazer excelentes escolhas na minha vida. Outra coisa que eu aprendi com isso é que fechar ciclos é importante. Às vezes, a gente fica ali apegado. Sabe quando você dá um osso para um cachorro? É uma comparação muito pequena que eu quero fazer, mas você dá um osso para o seu cachorro, você tem o seu animalzinho, o seu cachorro de estimação, né? O seu animal de estimação, você tem um cachorrinho. E você dá um osso para ele. Ele vai roendo aquele osso, roendo. E às vezes já tá lá no final, já não tem mais o que roer, e você chega perto dele para tirar dele, talvez até para dar algo maior para ele, melhor, mais saboroso. Tá ali cheio de terra, de areia, tá ali cheio de bactérias já, e você quer dar algo melhor, e você tenta retirar dele para dar algo melhor, e ele rosna, te avança, ele não compreende que você quer dar algo melhor. E assim é o universo com você. Às vezes você tá apegado a esse osso ali, aquele pedaço de coisa que já não mais está fazendo diferença na sua vida. E você não aceita as sugestões do universo, as mudanças que o próprio universo está trazendo na sua vida para uma melhora. Mas o que acontece por que as pessoas não aceitam muitas vezes as mudanças? É porque as mudanças causam um certo inconforto, te retira da zona de conforto. A mudança ela faz movimentar muitas coisas, e tem pessoas que não aceitam com facilidade a mudança. Então eu aprendi isso, que encerrar ciclos é muito importante para o seu crescimento. É doloroso, porém é muito importante e valioso, e sempre vale a pena. Outra coisa que eu aprendi nesse percurso, nessa jornada de vida, é a não desistir. Por mais que eu precisei desviar a rota, trabalhar em outras empresas que eu não tinha muita habilidade, eu não tinha muito amor por aquilo que eu fazia, não era aquilo que amava, não era aquilo que brilhava os meus olhos, não era aquilo que eu queria de verdade, mas precisou fazer parte do meu processo. Eu entendi que não era uma desistência dos meus sonhos, era apenas um degrau de subida. Isso que eu pensei, e valeu muito a pena. E outra coisa também, outro ponto, foram 5 coisas que eu aprendi. A primeira, que amigos são muito importantes. Segundo, que fechar ciclos
Vale muito a pena. Terceiro, nunca desistir daquilo que você quer. Por mais que você tenha que projetar outros caminhos, às vezes você está no alto, às vezes você está no baixo, às vezes te colocam aí numa posição que você está, você não é, porque na vida é assim. E os degraus de subida, você um dia compreende que ele foi a melhor maneira, o melhor ensinamento, colocando isso como os seus empregos e os seus relacionamentos, seja relacionamentos com amigos, família e relacionamentos amorosos. Quarto, eu coloco que é você sempre se manter informado. Por mais que você esteja trabalhando numa área que não é aquilo que você gostaria de estar fazendo naquele momento, você está ali naquela profissão, você se entrega, se dedica, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, mas nunca desista de manter-se informado naquela área em que você quer trabalhar. Apareceu um curso novo, você se inscreva. É uma faculdade, é uma formação universitária, não desista. Vai lá e se inscreva, mesmo que você se aperte, faça um aperto financeiro ou de tempo, seus horários, porque isso abre portas. Eu vou dizer por quê, entre aspas, porque se eu não estivesse estudando naquela época o curso que eu estava estudando em grau superior, eu não teria conseguido a oportunidade nessa empresa para trabalhar como auditora. Porque a primeira pergunta que a pessoa que me entrevistou fez foi: você está fazendo faculdade? Qual o curso que você faz? Isso me abriu portas, porque se eu tivesse dito que eu não faria, que não estava fazendo faculdade, que não estava tendo aí a formação superior, as portas estavam fechadas. E não menos importante que isso, um adendo, uma observação, é você não se preocupar tanto com a chegada. Pois o mais importante, eu falei isso no início, só para frisar um pouco mais, não é a chegada o mais importante, e sim a caminhada. Porque na caminhada é que você aprende com os seus erros, que você aprende onde você melhora. Na caminhada você aprende o que fazer, o que não fazer. E é isso, esse percurso que você teve, é que você vai ser bem-sucedido. Então frise esses 5 pontos que eu coloquei. Amigos são importantes, mas não é qualquer amigo, tá? São pessoas que te podem contribuir com você, mentores, pessoas que querem o seu bem. Não são só pessoas que estão ali com você para passar um tempo com você, porque tem pessoas que só te sugam, mas sim pessoas que você pode ter delas mentoria, orientação profissional, apoio. Isso é algo que dinheiro no mundo paga. Depois vem a certeza de que você fechou ciclos e a importância de cada ciclo ser bem fechado para outro abrir na sua vida. Porque não é ruim. Fechar ciclos é importante para o seu crescimento. Mesmo que isso vá doer. Porque isso vale a pena. Nunca desistir. Eu estou frisando bem isso, sabe? Porque é importante. Foi muito importante para mim. Foi valioso, sabe? Foi muito valioso para mim. Por isso que eu estou te falando de todo o meu coração. Nunca desista, porque se você desistir do seu sonho, daquilo que você muito quer, aí você pode ter certeza, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você desistiu daquilo que era seu. É o seu sonho, não é o do seu marido, não é do seu filho, não é do seu namorado, não é de sua mãe, não é do seu pai, é seu. E
Os nãos que você recebeu, na realidade, eles foram sim. Porque hoje você se dá conta do que se você tivesse recebido aquele sim, você não teria tido tanto progresso na sua vida. Você não teria buscado outros meios e você estava lá ainda naquela zona de conforto, naquele mesmo estado que você estava aí por tantos anos. Você permaneceria lá. Que foi ao longo desse período da sua jornada em que você realmente teve sucesso, porque ele foi o degrau de subida, o seu êxito, por causa dos nãos que você recebeu, porque você não desistiu, porque você fechou ciclos, porque você se manteve informado, porque você cresceu, você estudou, você lia, você não tinha preguiça. Vai valer a pena, acredite. Vai valer muito, muito a pena cada esforço que você teve na sua vida. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim: você não precisava ter saído do país para você se tornar quem você se tornou. Você poderia ter feito tudo isso que você fez aqui mesmo, perto da gente, seus amigos, seus parentes, seus familiares. E eu respondi: olha, cada pessoa tem um destino e uma história. E a minha história, o meu destino, foi fazer esse percurso. Talvez você esteja certa, mas eu não sei se seria diferente se eu estivesse aí todo esse tempo. Por isso eu sou grata pela experiência que eu tive, onde precisou eu ter saído do meu país para eu ter tanto aprendizado, para eu ter feito uma modificação muito grande dentro de mim e valorizar muitas coisas que só quando você está em outro país você sente com mais intensidade, que você aprende. E eu sou muito, muito grata por essas experiências. Por isso eu digo, não é o país que você está, é aqui dentro. Você pode estar onde você estiver, que se você precisar fazer alguma mudança, se você precisar modificar alguma coisa, modifique de dentro para fora. E o mundo, o universo, vai trazer as respostas certas no momento certo para você. A única coisa que você precisa fazer é não permanecer na sua zona de conforto. Aceitar os encerramentos de ciclos na sua vida e tomar decisões. A ação tem muito poder. Eu vejo muita gente falar: eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero não sei o quê, e não progride. Não sai do lugar porque está apenas falando, está só proferindo palavras, mas a ação está procrastinada. Amanhã eu faço, depois eu faço. Não deixa para amanhã. Se você quer, faça um planejamento, traça uma meta, põe as coisas às claras, escreva, anote, e você vai enxergar de um ângulo diferente aquilo que você quer. Essa é a minha dica de hoje. Esse foi o resultado do meu percurso desde o meu nascimento até agora. Essa é a história que eu tenho para contar para vocês, porque eu nunca desisti dos meus sonhos. Por mais que eu tive que passar por outras rotas, criar novos caminhos, passar por cima de obstáculos, passar por desafios e sacrifícios, mas valeu a pena. E ainda tem muito chão para eu percorrer. Eu tenho apenas 40 anos de idade, eu tenho ainda muito caminho a percorrer. E espero que vocês permaneçam comigo para acompanhar essa história.
Se você ficou até aqui, assistiu até o fim desse vídeo, dê o seu like se você gostou, se de alguma maneira a minha história contribuiu um pouco para a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Se você conhece alguma pessoa que tem algumas dificuldades de tomar decisões e de aceitar as mudanças na vida dela, e que eu possa de alguma maneira contribuir. Fique com Deus. Gratidão.